Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference, esse papo que está trazendo gente famosa, de perto, de longe, a pequena Concórdia, que está caminhando muito além. Eu digo muito além, eu estou dizendo de Europa e outros lugares mais. Aqui comigo, Rogério e... É Magali ou Magali? Magali. Magali, legal, legal. Sejam bem-vindos ao Papos de hoje. Obrigado. Legal, legal. Rogério aí, que a gente já tem aí um conhecimento, já uma amizade há muito tempo, né? Seja bem-vindo, obrigado por estar conosco. Eu quero já fazer pergunta para ti. Manda aí. Quem é Rogério? Cara, eu sempre fui conhecido pelo meu trabalho com arte, né? Sempre, a minha vida inteira eu trabalhei com isso. Ontem encontrei pessoas por aí que já trabalharam comigo, mas o Rogério, então, hoje ainda é o cara que trabalha com a parte de arte, né? A gente tem a nossa empresa, em paralelo a gente tem esse outro nosso projeto, mas hoje o Rogério é peregrino também, né? Rogério Peregrino. Isso aí, Rogério Peregrino. Olha só. Então, esse é o cara, né, que hoje tem 49 anos, trabalhou 35 com arte e há 5 a gente caminha. Caminha pelo mundo afora. Isso aí. E a Magali vai junto. É Magali? Magali. Ai, eu vou lembrar até o final do podcast, viu? Vai junto também. Quem é essa pessoa que vai junto então com o Rogério? Então, somos um casal. Eu sou Magali, sou jornalista, mãe, empreendedora e peregrina também, com muito orgulho. Olha só. Eu acho que hoje a gente é mais conhecido quase pelo caminhar do que até pelas profissões que a gente tem aí, né? E isso muito nos orgulha também. Que legal, que bacana. Peregrinos, pessoas que caminham o mundo afora, mas eu quero iniciar aqui 5 anos atrás. Qual foi o momento que vocês disseram assim, poxa, a gente precisa começar a caminhar? O que aconteceu? Então, não aconteceu. A gente era mega sedentário, como a maioria das pessoas que fala, cara, como que vocês caminham tanto? E aí, do nada, a gente resolveu, vamos fazer um caminho? Vamos fazer um... Apareceu uma prova em Erechim. Era o Dax, o nome da prova. 25 quilômetros. A gente não caminhava nada. Bah. E aí, um mês antes, a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. Mas a gente não tinha noção do quanto é 25 quilômetros, né? E a gente se inscreveu. E foi. E foi horrível. Foi uma tortura, na verdade. Foi uma experiência horrível. E por que foi horrível? Porque a gente foi sem preparo. A gente não tinha noção do quanto é caminhar e como é caminhar. É só caminhar. Não, não é. E aí... A gente conseguiu, até porque ganhava medalha, e todo mundo quer ganhar medalha, com certeza, né? certeza. Quer chegar ao final. E aí o Rogério foi, alguns momentos ele me puxava, me segurava, vamos lá, né? E a gente chegou ao fim. Quando a gente chegou, foi bem prazeroso, porém, eu não conseguia mais caminhar, eu estava assim, num estado assim, robô, né? E eu falei, eu nunca mais vou caminhar. Bah. Tipo assim, foi a primeira experiência e foi a última experiência. E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e no 4º dia, cara, não dói mais, né? Passou a dor. E aí, acho que vamos voltar a caminhar. Agora vamos começar a caminhar. Caramba. E aí, foi assim que começou a nossa história das caminhadas. Foi start inicial. O que era para não ser assim, vamos sair, só para sair para Erechim fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente, né? Sair da monotonia. Isso. E aí eu passei por toda essa dificuldade, tive muitas dores, assim, e eu falei, nunca mais vou. E aí, depois disso, acho que deu um estalo e disse, por que não, né? E aí a gente foi atrás para descobrir como caminhar da forma correta. E nesse meio tempo, pegando o gancho, quando a gente começou a procurar sobre caminhada, veio aquela, que é uma coisa, assim, para quem caminha é meio que um clichê, sabe? A Maga tinha lido o livro do Paulo Coelho, que ele fez, O Caminho de Santiago de Compostela, e ela falou assim, quem sabe um dia a gente podia, né, fazer esse caminho. E era 2019, né? E a gente começou a caminhar, assim, começamos com pequenos percursos, porque a gente notou que fazer uma quilometragem grande, a gente não tinha esse preparo ainda, e a gente estava caminhando errado, né? A gente não estava fazendo da forma que deveria ser feito. E aí ela falou do livro e tal, ela falou que, de repente, né, podia ser, e naquilo a gente encaixou isso tudo com a forma de procurar pessoas que faziam essas caminhadas, e falamos assim, ano que vem vamos fazer. Peraí. Foi o nosso segundo Euro, tá?
Foi o nosso segundo erro, a gente costuma dizer, porque a gente ia fazer em 2020. Santiago de Compostela, na Santiago. Espanha. Eu ia dizer, vocês iam para a Espanha já no ano seguinte. Sim. Isso, mas Caramba. deu tudo. Mas assim, como o pastor Cláudio estava aqui agora, ele estava falando dessas coisas que acontecem. Aconteceu que, claro, foi uma coisa assim muito ruim, né? Mas chegou a pandemia e a gente não foi, né? Ou seja, a pandemia não deixou vocês irem para lá. Não. Começou um mês antes da gente estar indo para lá. Caramba. Passagem comprada e Sim. tudo? Uau! É. Mas vocês estavam já preparados? Não, a gente vai conseguir fazer. A gente estava caminhando muito, sabe? A gente estava caminhando bastante mesmo. Já tinha aprendido a caminhar, por Isso, assim dizer. isso. Aham. Aí depois disso tudo que aconteceu, desse primeiro passo, a gente foi para academia, aprendeu como fazer os exercícios, começamos a comprar a bota certa, a mochila certa. Então, assim, aí a gente se preparou. Aí a gente começou a fazer da forma correta. E aí, vamos comprar passagem? Vamos comprar. E aí compramos. Eu digo que a pandemia prolongou para a gente aprender a fazer da forma correta. Então, eu não vejo como um lado ruim. Sim. Foi bom para nós, porque a gente teve várias experiências aqui no Brasil para aprender a ir para lá da forma correta. E aqui no Brasil, antes eu sei que vocês foram para lá e vocês vão contar Sim. sobre isso. Tem uma cruz de ferro aí no meio de tudo isso, que são Isso. histórias aí que eu chorei vendo vocês. Eu li livros de pessoas que foram para lá também e fizeram essa caminhada. Sei que tem vários caminhos diferentes, e não que não seja o mesmo caminho, mas tem pontos iniciais diferentes para chegar. Muitos pontos. Então, vocês pensaram, não vão fazer daquele jeito e tudo mais, mas antes de ir para lá, vocês não só tiveram aí esse momento da pandemia que obstruiu essa primeira ida, mas aprenderam a caminhar, entraram várias formas de como chegar até lá, e no Brasil fizeram outras caminhadas. Várias. Exato. Dentre elas. Então, depois que a gente aprendeu isso tudo, a gente traçou e botou algumas metas para nós poder ir depois fazer uma caminhada longa. Aí é bom salientar também que a gente caminha como mochileiro mesmo, mochila nas costas, 8, 9 quilos, e a gente carrega ela durante o percurso todo. Uau. Nosso primeiro caminho foi caminho de Caravaggio, no Rio Grande do Sul, 200 quilômetros, né? Bastante, hein? Foi o nosso primeiro caminho. Caramba! A gente fez em 7 dias. 7 dias. 7 dias. Quem sofreu com 25 km para 200 é uma diferença, né? É que assim, voltando a esses 25, por que se sofre com... Por que a gente sofreu? Porque a gente fazia... Não era certo, né? Como a gente estava tentando caminhar. Né? Era uma competição, e a gente descobriu que o caminhar, peregrinar, na verdade, não é uma competição, né? Hoje a gente já fez percursos de 48 quilômetros num único dia. Nossa. E chegamos lá sem dificuldade alguma, né? Caramba. Mas passo aí para a Maga falar um pouquinho sobre esse começo aí de Caravaggio. Opa, legal. Legal. Então, o que eu acho importante falar, como é que é aprender a caminhar? Aprender a caminhar é você ter um calçado legal. Claro, não precisa ser nada caro, mas assim, e outra, começar, faz 5 km hoje, na próxima caminhada faz 6, faz 7, e vai aumentando, não é começar nos 25 como a gente começou. Então, Entendi. Isso é o começar correto. Entendi. E outra, a gente não vai, vocês vão muito rápido, não, a gente vai contemplando, vai fazendo foto, vai conversando, a gente troca muita ideia durante o caminho, tanto pessoal, profissional, objetivos de vida, né, projetos. Então, o caminhar é sair desse barulho que a gente vive, desligar o celular e ir para o meio do mato. Caminhar, só caminhar, sem pressa. Veio chuva, põe a capa. Não vai comer. Muitos dias a gente não come. Na maioria dos dias, a gente só toma o café e vai comer lá na janta. Não tem nada no caminho. Caramba! Mas é tudo bem. Isso é normal e não tem problema nenhum. Porque a gente já se habituar. Quando você está com mochila, eu sempre digo, Deus dá o que a gente merece. É para chover? Chover, chuva. Então, a gente está aqui para aguentar a chuva. Mas, às vezes, vem um sol de 40 graus. E aí? Aí todo mundo diz, mas sol é melhor. Não, às vezes é melhor caminhar com chuva. Caramba, tem disso muito, também. muito melhor. Tem. Melhor pisar na lama do que num pó? Seria mais ou menos assim? Mais ou menos. Mas assim, dentro desses treinos que a gente faz, caminha em horários extremamente diferentes, tá? Na peregrinação, a gente costuma sair muito cedo pela manhã, né? Mas para a gente poder, às vezes, suportar o sol, a gente sai caminhar meio-dia aqui, né? E pega asfalto para sentir realmente pro pé sentir o calor, para o teu corpo sentir o calor, para essa necessidade muitas vezes da questão da água, né? Para você ter um controle sobre isso também, né? Para que vamos dizer assim, que você consiga se adaptar
há várias situações que você enfrenta no caminho, né? E todos os caminhos que a gente faz, a gente tem muitas adversidades, assim, no meio disso tudo também, né? Eu imagino. Ontem esteve aqui também conosco o Rafael, do Feedback, né? Sim. Falando sobre a corrida que ele fez aí também ultimamente. E ele falou mesmo com o preparo, chega na hora, além do corpo, tem a cabeça também. O psicológico afeta. Sim, com certeza. Tem. Não, mas faz toda a diferença. A gente sai, a gente pega perrengue, mas você volta renovado. Caramba. Agora, você perguntou antes dos caminhos do Brasil. Sim, aham. Então, a gente fez o último agora, foi o Caminho das Missões. A gente estava no meio daquela enchente toda, que estava, né, todo mundo preocupado. E todo o nosso caminho era costeando o rio. Caramba. E aí, de 6 dias, 5 dias, a gente teve que mudar o trajeto. Porque tava alagado? Porque estava alagado. Não dava Porque passagem. Caraca. e aí a gente pegou carona em cima do caminhão, pegou de barco, atravessou com Lancha, os lugares, a balsa, um dia de balsa. Uau. Mas tá tudo bem. Quando você sai para peregrinar, Aham. você tem que estar bem aberto, o que vira, assim, né? Ah, vai dar sol, vai dar chuva, vai dar enchente, vai dar enchente. E tá tudo bem, né? Você tem que saber que você tá ali suscetível ao que vir. E eu acho bem importante falar de uma coisa que é o desapego. Quando a gente sai para caminhar, quando a gente é peregrino, é viver com o que você tem nas costas, né? Então, assim, se eu vou carregar 5 litros de água, eu vou ter que carregar. Então, geralmente, a gente leva uma mini garrafinha. Essa garrafinha é comum, né? E aí, tu vai controlando, na vida da gente também, né? E aí, a outra, não tem o que comer. Às vezes, tu vai encontrar um pão com salame no meio do caminho, numa bodega, assim. Mas aquelas bodegas, assim, que tu jamais entraria. É assim. Mas é o que tem para hoje. E para nós, tá tudo bem. Então, é isso que eu digo. Quando você se torna um peregrino, você tem que olhar o mundo com outros olhos, né? No Brasil, nós temos mais de 300 caminhos. Uau. E são caminhos incríveis, assim. Caramba. Caminhos que, quando a gente entra, a gente fala que é viciante, assim. É meio que uma droga mesmo, né? Porque a gente termina a gente já tá... Faz 15 dias que a gente voltou, a gente já tá... Qual que vai ser o próximo? Né? Caminho do Rei? Então, a gente tem, assim, uma lista de temos caminhos, uma né? lista. Eu imagino. Sim. Até porque, né, como bem falou, mais de 300 caminhos. Eu não sabia. Eu não Sim. sabia. Oficiais, né? Sim, sim. Oficiais, né? isso aí. E tem caminho surgindo, tem muito caminho novo surgindo também por aqui, perto aqui até de nós, e alguns caminhos que já são anos que estão aí, né? São caminhos e rotas de peregrinação, assim, bem conhecidas, né? Mas tem muito caminho, e todos, como a Maga falou, assim, cada caminho é um negócio incrível, tá incrível, assim, e eu falo, a gente, né, costuma falar, assim, que os caminhos, eles não são a distância que você faz, né? A gente fez caminhos curtos, né? Como a gente fez um caminho, a gente participou do primeiro grupo de peregrinos, vamos dizer assim, que inaugurou o caminho, que é aqui em Ituporanga, que deu 120 e poucos quilômetros, assim. É um caminho curto, é um caminho, vamos dizer assim, mas ele tem suas dificuldades, ele tem as suas coisas bonitas e tudo, mas o que a gente mais acha bonito no caminho são as pessoas, assim, que você vai encontrando durante o caminho, sabe? E pessoas que nem te conhecem. Não, Não. nunca. Mas pessoas que lavam teus pés. sabe? Sério. Sério. Quando você chega com o pé cansado, é uma coisa que eu falo, às vezes uma pessoa que te conhece há tantos anos jamais faria isso para ti, né? Verdade. Mas aí você chega numa casa, a pessoa já está com a bacia, com a água, com o chazinho lá, esperando para lavar teus pés. Nossa. E aí você diz, não precisa. Ela diz, sim, eu estou te esperando. Então é tão bonito, isso é tão rico, que tu pensa, aonde alguém faria isso? Caraca. São coisas assim que você pensa, meu Deus, ainda existe isso. E nos caminhos é onde a gente encontra as pessoas que têm menos, mas que dão mais. Sabe aquela coisa? Pessoa que super humilde, que tem uma casa, que acolhe pessoas que nunca viu na frente, põe dentro da tua casa, pessoas que nunca viu, que podem fazer qualquer coisa contigo, mas que te recebem, que contam a história, que mostram foto de família. Nossa. E aí isso não tem preço, tem valor. Caramba, que legal. Caminhar no Brasil, ok. Português. Vamos falar espanhol agora. Isso aí. Como é que foi caminhar Santiago del Compostela? É assim que fala? Nossa. Como é que foi essa ousadia, por assim dizer, né? Esse grande caminho. Como eu falei antes, eu já li vários livros de várias pessoas que estiveram caminhando aí durante muito tempo. Esse caminho existe, vou chutar, mais de 2000 anos? Que a história vem por causa do apóstolo, né? Isso. Então tem aí, né, uma história por detrás aí de onde estão guardados os ossos e tudo mais, né? E esse caminho, então, vocês resolveram. Não, esse caminho faz parte também da nossa vida e nós queremos estar lá.
Ele era um dos nossos sonhos, né? Ele Eu vou te era- dizer que assim, eu tinha 3 sonhos na vida. Eu sempre Aham. falo, se eu morrer hoje, eu já realizei todos. Caramba, Um era, então, a minha profissão, um era ser mãe, legal. e o outro era fazer o caminho de Compostela. Eram 3. Então, já foram os 3. Então, eu já sou uma pessoa bem realizada. O meu falta o Santiago do Compostela. Mas, É um dos sonhos. E depois que você vai, você não volta igual. Então, tem esse Imagino. problema, né? Você vai, o caminho, uma palavra para falar é transformador. A primeira Uau. dificuldade é você querer voltar, né? Já. Quer fazer de novo, se for o Não, caso. tu quer tu ficar quer lá, ficar, cara. tu Tu quer quer ficar ficar. lá. Caramba. É uma energia que não tem em lugar nenhum É. que a gente já foi. Não, imagino quando vocês... Claro, vocês vão contar agora pra nós aqui todo como foi. Todo não, né? Mas assim, algumas coisas principais. Mas como é chegar na capela lá, no final, chegar lá, entrar e ver que muitos milhões de peregrinos já estiveram lá. Deve ser sensacional. A vontade de sair daquela capela deve ser zero. Eu acho que não é nem o final. É. Porque quando tu tá chegando nos últimos 20 quilômetros da Amador, dá vontade de chorar, porque é o fim, né? Então lá não é, mas o trajeto. O trajeto O trajeto. Tá, Ai. vamos pelo trajeto. Então, onde vocês começaram então o caminho? Eles falam antes que tem vários pontos, né, de início. Onde vocês começaram o caminho? A gente começou em Sahagún, né? Que é o nome da cidade, que é o marco da metade do caminho. Uhum. É uma cidadezinha bem pequena, né? A gente ficou numa igreja que estava... Era as ruínas de uma igreja, que eles deram uma reformada nela. Então, lá tem um albergue, né? A gente traçou o nosso caminho pensando em ficar nos albergues mais simples possíveis, tá? Então, a gente só pegou albergue municipal, albergue paroquial, e até um certo ponto, né? Porque o caminho lá é dividido em duas regiões que a gente passou, né? Que era da província de León e depois na Galícia, né? Então, a gente começou nesse ponto, que era durante os dias que a gente tinha, mas estrategicamente para a gente fazer esse percurso de metade do caminho, né? E foram Legal. 430 quilômetros que a gente Ao fez. total, Isso. os dois É. caminhos. É. Começaram dali tranquilo, de boa, só reta. É incrível, né, a Que gente boa. falar, né? É incrível porque, assim, o primeiro dia quando a gente chegou, ó, eu vou contar uma historinha que até é engraçado, Não, né? por favor. A gente chegou com as mochilas, o trem parou, né? Porque a gente andou de trem-bala, a gente andou de metrô. Caramba, hein? Foi uma Ó. aventura para poder chegar lá, né? Europa, hein? Mas chegamos lá, entramos no albergue para apresentar nossas credenciais, para poder, que lá você tem que ter a credencial e o passaporte tem que ser apresentado, eles fazem foto, tudo para você poder ficar dentro do albergue, em todos eles, né? Por uma questão de segurança e sim. tudo, né? E naquilo a gente estava lá fazendo descer um cidadão espanhol, né? Cara, ele tinha assim, ó, não tem como explicar para ti, cara, assim, vou tentar, né? Mas ele tinha, tipo, só uma bermudinha feita de tactel. Uai. Cara, um negócio incrível, assim, eu falei, não pode ser verdade, né? E era um dos que estava caminhando? Era um Era peregrino. peregrino também? Eles estavam fazendo todo o caminho, né? Eles estavam vindo Desde já o da início, França, lá da França, né? aham. E estavam lá. E ele desceu, assim, com aquela bermudinha e já tinham preparado nós, porque o pessoal fala muito que, assim, na Europa, o pessoal, eles não têm essa questão do pudor, sabe? Assim, Aham, tipo, eles se uhum. trocam na tua frente e tudo, e é normal. E daí, de repente, a primeira pessoa, o peregrino que tu se encontra, ele tá, tipo, com uma bermuda de tactel, sabe? Deu aquele... Impacto. Impacto inicial. Mas ele foi, assim, extremamente gente boa e começou a conversar com nós, né? E foi ali que ele ensinou muito o espanhol para nós também, né? Que legal. Ele foi o cara que nos passou muita coisa. E esse foi a nossa primeira impressão, né? Primeiro Assim, choque, assim, que veio. É importante falar também, Ricardo, que a gente foi no inverno, no final do inverno. Ah. Poucas pessoas vão no inverno para a Espanha. Por que a gente foi? Porque todo mundo vai no verão, né? Porque é mais legal. A gente corria o risco de ter neve. Então, e a roupa, o que a gente vai levar? Não, a gente levou as mesmas coisas que a gente caminha no Brasil, correndo o risco de pegar neve. Caramba. E aí chegamos lá, foi a escolha mais certeira. Porque no período que a gente iria, antes da pandemia, lá em maio, não tem lugar para ficar nos albergues. Porque tem lugares Tanta que... gente. É muita gente. 300, 400 pessoas. No período que a gente foi, a gente não encontrou, no máximo, assim, 30 pessoas em 15 dias. Então, assim, às vezes nós ficávamos sozinhos no albergue com 400 camas. A gente podia escolher aonde a gente ia dormir, qual A gente quarto. brincava com isso, a gente brincava. Caramba, né? vou correr aqui, vou ver qual cama que eu vou dormir Isso agora. aí, mais ou menos assim. Então, a gente pegou muita coisa fechada. Uhum. Assim, não tinha barzinho aberto. Teve dias que a gente foi tomar um café da manhã às 11h30. A gente saiu sem nada do albergue. Cedo.
cedo, porque a gente sai tipo 7, 6 da manhã, mas não tinha um café, um bar, uma bodega, qualquer coisa, nada. A gente foi tomar um café, era 11h36. Era o café da manhã. E frio, Nossa. muito frio. Mas, assim, foi incrível porque a gente não teve dificuldade nenhuma, problema nenhum. Então, assim, a gente passava pelas cidades, aquele clima, todo mundo fechado, e desertas, cidades com, às vezes, nenhuma pessoa. A gente passava pelos pueblos, como eles dizem lá, você não encontrava nenhuma pessoa. Se você caísse lá, morresse, ninguém ia te encontrar. Caramba. Dentro das cidades, né? Sim, A gente está sim. falando porque o caminho ele passa por pueblos e por estradas de interior lá, né? Que não tem nada, né? E também pelas carreteiras que são as estradas Uhum. de rodovias. As assim, rodovias, né? é. Então, assim, a gente pegou uma época muito boa, tanto que a gente sempre fala que a gente vai voltar, e a gente vai voltar no mesmo período, porque foi ótimo, assim, porque a gente não pegou o calor e nem aquela lotado, mas, em contrapartida, a gente encontrou, assim, inúmeras nacionalidades. Uau. E pessoas, assim, que a gente conseguiu interagir. Tinha japonês com coreano, com francês, com italiano, todo mundo no mesmo albergue, cada um fazendo a sua comida, falando cada um a sua língua, todo mundo se entendendo. Que uma legal, coisa hein? que Isso não é tem... uma coisa incrível. Tava nós lá e o inglês e tava tudo bem. Assim, daí chegava um francês, sentava junto, tomava a cerveja, né? Que lá é a cerveja a coisa mais barata que tem. Fiquei sabendo que alguém, né, deixou de tomar água para tomar cerveja lá, né? Mas é que a água é mais cara. Tem esse fator também. A gente foi pela economia, né? Vários albergues vocês passaram, vários locais diferentes. Teve algum perrengue especial para dormir que vocês lembram que fez a diferença? Tipo assim, Teve. Caramba. Teve. A gente já tinha chegado em Santiago, já tínhamos finalizado o caminho, a gente voltou para um albergue na cidade para dormir. Aí tinha 4 pessoas nesse albergue. Aí tinha um cara assim que ele era meio barulhento, né? Assim, ele era francês, ele era meio barulhento, e tinha um alemão que era mais quieto, né? O alemão disse assim: vamos fazer um macarrão. A gente foi lá, fez um macarrão com ele, bebemos cerveja e tal, e pensamos, vamos dormir no lado que tá o alemão, né? Porque ele é mais gente boa. Meu Deus, cara. Não tinha como dormir, cara. Não ele tinha. Muito. Sério? Não tinha como dormir. Caramba. Todo mundo começou, até um cara que chegou depois e foi lá, ele saiu e foi dormir no banco, no corredor, assim, porque não tinha como dormir. A gente levava o saco de dormir lá e botava lá e dormia. Nós tivemos que abandonar o nosso quarto. Tivemos que abandonar. Tava brincando. Não tinha como. De tão alto. Ninguém pegou uma meia e ficou na boca. A vontade era. Caramba, isso depois quando já tinha terminado a caminhada, Sim, né? Toda a peregrinação. Foi lá em Santiago. E teve, assim, curiosidades também. A gente sim. chegou numa cidadezinha não, em León, né? A gente dormiu num convento. Uau. É um albergue que era no convento de irmãs benedictinas. E era, cara, assim, ó, o frio lá era 6 graus de manhã, né? Quando a gente saía. Menos 6, desculpa. Menos 6 graus, porque as montanhas estavam ainda com neve, né? Caraca. E aí a gente chegou lá, arrumamos nossas camas, né? Que daí você bota o saco de dormir, já garante a sua cama. E aí fomos tomar banho, né? Eu entrei no banheiro, cara, a água era assim, ó, não dava pra colocar as mãos dentro de gelada que era. Era água fria. Gelada. E eu fiquei esperando pra esquentar, né? Aí Não veio os outros 2 espanhóis, assim, entraram na água fria e começaram a gritar. Eu falei, tem que tomar banho na água fria, não tem outra solução. Caraca, velho. Imagina só, né? Daí daqui a pouco tu tá numa água ali que tá, sei lá, 3 graus e lá fora tá menos 6. Tava muito frio. Nossa, caramba. Vamos pular um pouquinho aí dos perengues e vamos para um momento que para vocês eu sei que foi muito especial e vocês comentaram sobre isso. A Cruz de Ferro. Como é que foi chegar lá? Onde ela fica primeiramente? Ela fica bem no alto, muito no alto mesmo de uma vilazinha, né, que a gente passa. Esqueci o nome da cidade agora. Também lá. não lembro. Mas enfim, a Cruz de Ferro é uma cruz de ferro simples, mas que cada pessoa leva a sua pedra, né? Nós levamos pedras nossas, que as pedras são os símbolos dos problemas que a gente quer, ou das coisas que a gente quer deixar para trás, né? Ou abandonar. E nós levamos, então, cada um de nós, a nossa filha até escolheu as pedras que era para nós levarmos. Levamos de alguns amigos que, um filho com câncer, alguém que está com problema sério de saúde e tal, e nós levamos até lá. Quando a gente estava chegando lá, e aí um monte de pedra que foi se construindo, se foi deixando aquelas pedras lá, e fotos, e fitas, presentes, né, coisas que a gente tinha que deixar lá. E aí é um lugar bem alto, e a cruz está no alto, assim. E é uma energia que não tem explicação. É um lugar no meio do nada, mas que, assim, parece que Deus está lá, parece que tem alguma coisa, uma força maior que está naquele lugar quando a gente chega, porque
Não tem como explicar. Né? Quando a gente tá próximo, assim, mais ou menos uns 500, 600 metros ainda, você tá no meio de uma trilha, que é no meio do mato, assim, e você vê bem no alto, assim, você vê só a cruzinha de ferro, assim, pelas árvores, assim. Ali arrepia a gente inteiro, cara. Caramba. É. Aí arrepia, a gente, tipo, vai pensando, meu Deus, é a cruz de ferro, sabe? Aí conforme você vai chegando, aí vai se tornando, assim, mais forte ainda, sabe? As pernas começam a ficar bambas. Aí você vê pessoas chorando, pessoas sentadas, sabe? É muito forte. Eu confesso pra ti, assim, que quando eu subi nas pedras para colocar a minha pedrinha, a minha irmã ainda ela era viva, né? Ela faleceu depois e eu levei junto dela uma lembrança que ela pediu para mim deixar, que era um crucifixo dela, um rosário. Quando eu cheguei, assim, tinha um bilhetinho na cruz de ferro, assim, cravado, assim, e estava escrito leve a morte de minha vida. Caramba. Para mim aquilo foi, assim, um negócio muito marcante, sabe? Eu jamais vou esquecer o que eu li lá. Foi a primeira coisa que eu li, assim. E a Maga também tinha as cruzes dela que ela carregava também, né? E aí a gente deixou lá. Mas assim, o caminho todo, Ricardo, a gente não tem como explicar, é só vivendo mesmo, sabe? E é uma experiência única. E eu acho que as pessoas que você encontra, assim, algumas pessoas a gente via que estavam sofrendo com dor, com bolha, mancando. E aí quando você chegava perto, elas olhavam para ti e sorriam, independente da dor. Então é um caminho que assim não tem nada de ruim. Se falar, o que teve de ruim, não teve. Sabe? Quando você olha para trás e diz, só teve coisas boas, eu viveria tudo de novo. Uau. Então, assim, vale muito a pena. A gente voltou assim, acho que, nossa, pessoas muito melhores do que a gente já era antes, né? E a gente tenta passar isso para outras pessoas, assim. Quando alguém chega para mim e reclama disso, daquilo, eu sempre olho o lado bom das coisas, né? Porque a gente tem que olhar. Se está chovendo, cara, é tão boa a chuva, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa mania de reclamar. Quando a gente está na estrada, até ontem uma pessoa falou, mas vocês não têm medo? Eu falo, medo do quê? Você não tem por que ter medo. Mas que alguém te roube, vai roubar o quê? O celular? A mochila? Né? E eu sempre digo que Deus dá o que a gente merece. Uma coisa que é bem importante lá, até vou contar uma coisa rapidinha, mas que assim para mim foi muito forte, que acho que foi a presença de Deus, que eu sinto isso em vários caminhos, ele já esteve presente, e quando a gente pede com o coração, ele escuta. Legal. Então nós estávamos lá, teve 2 dias assim que era muito, muito vento, e vento de cortar. E tu leva 1000 coisas na mochila, né? Mas tu não leva uma manteiga de cacau, né? Quem que leva? Caramba. E aí a gente tava com os lábios tudo rachado, assim, já sangrando, quando a gente comia, sangrava, assim, e não tinha o que passar. E aí a gente tentava procurar uma farmácia, mas lá não tem farmácias, tem as máquinas de farmácia. Tipo máquina de bebida. Você encontra... Coloca uma moeda e sai os remédios básicos, assim. Caraca. Aí tu vai lá, tem cotonete, tem absorvente, tem aspirina, e não tinha manteiga de cacau, nós não encontramos nesses 2 dias. Uau. E aí a gente tava assim, hidratando, mas com creme comum que não resolvia, né? E aí eu falei, a gente precisa achar uma farmácia. E aí, naquele dia, a gente chegou, era umas 2 horas no albergue, e a gente tem um ritual. A gente chega, organiza nossas coisas, toma banho, lava toda a roupa, e lá tem a máquina de lavar e máquina de secar. Então, é tudo muito prático, assim. Dava para lavar todo dia, tudo que tu sujava, né? Legal. E aí, a gente tomou o banho rapidinho e tal, fomos lá para levar as roupas para lavar. E aí eu falei, a gente precisa achar uma manteiga de cacau, senão a gente não vai conseguir mais nem comer, né? Você não acredita, quando a gente chegou, o que tinha em cima da máquina de lavar? Tinham 3 máquinas. A primeira estava ocupada, a segunda estava ocupada. A terceira era nossa, né? Uma manteiga de cacau novinha em cima. Fechadinha. Fechadinha, novinha. Aí eu falei para o Rogério, não dá para acreditar, o que é isso, né? Quando a gente abriu, aí até limpei assim, a gente passou, falei, vamos aproveitar, né, essa manteiga de cacau. E aí a gente devolve. Aí a gente colocou as roupas, deixou a manteiga de cacau lá. Aí eu fui pedir para uma pessoa, outra, é tua manteiga de cacau que estava lá? Não. É a tua manteiga de cacau? Não. A outra pessoa, não, nem fui lá na máquina de lavar. E aí aquilo foi muito forte para mim, porque foi Deus que colocou, né? Podia ter colocado um sabonete, podia ter colocado um shampoo, dinheiro, mas não era isso que a gente precisava, era a manteiga de cacau. Então, aquilo foi um sinal de que Deus estava ouvindo, né? E se ele deu 2 dias de vento, é porque a gente conseguia suportar. Então, hoje, quando a gente tem um problema, eu digo, não, Deus sabe o que é o melhor. Então, a gente usa muito disso em casa, assim, de que, não, calma, né? Deus sabe o que faz. E aquela foi uma prova, e agora, no último caminho, teve mais uma prova também. Então, assim, quando a gente acredita, coisas boas acontecem. E seja nos caminhos, seja na vida, eu acho que isso é lição, assim, né?
Que legal. Tem muita história, né, Rogério? Muita história. Muita A história. gente teria histórias assim para fazer horas de podcast, né? Contando não só de Santiago, mas de coisas que a gente viveu também nos caminhos brasileiros. Esse caminho que a gente fez agora, que foi o caminho das missões, foi nosso 8º caminho de distância, assim, né? Então, cada caminho tem suas histórias, cada caminho tem suas, como eu falei, suas particularidades, mas, cara, Santiago ele tem uma espiritualidade muito forte que você só sente estando pisando, né, no chão deles lá mesmo, assim. Que show, que show. Desde uma cruz de ferro, uma pedrinha, um recado, uma manteiga de cacau. É, isso aí. Coisas pequenas que fazem a diferença. Exatamente. Pessoas Que se encontram nesse meio. Pessoas que estão lá para abraçar vocês, para lavar os pés, para cuidar. E agora vocês fazem o mesmo também pelos outros. Então, né, a gente está aí no caminho. Ano que vem a gente tem vários projetos pela frente. Legal. A gente quer fazer um livro. Opa! Contando agora um pouco. Agora gostei. A gente tem um projeto também, daqui a pouco fazer um audiovisual num dos caminhos, né? Gravar um caminho, né? Gravar meio que, vamos dizer assim, o que a gente passa no caminho, tentar passar para as pessoas, porque depois que a gente começou a caminhar, a gente descobriu muita coisa. E eu acho que a gente consegue passar isso, né? Ensinar para os próximos. Isso, e também uma coisa que daqui a pouco, eu não sei se é para o ano que vem ou para daqui 2, 3 anos, a gente já está fazendo um curso de guias de caminhos. Legal. Eu estou fazendo Boa. turismo de aventura, o Rogério está fazendo um guia de caminho, e a gente pretende levar pessoas para os caminhos. Legal. Para você que ainda não foi, a gente pode estar te levando. O pra Rogério Santiago. sabe quantas vezes eu já chamei ele para conversar, disse assim, ó, eu vou, mas até agora não fui ainda. Mas talvez seja a oportunidade para nós levar você. Aí, ó, hashtag fica a dica para o Ricardo agora. Só fica para ti aí. Mas muitas vezes assim, a gente precisa não só querer, né, começar com 25 km, né, ou ir aí para Santiago de Compostela, mas sentir que a cada dia a gente quer mais, busca mais e faz acontecer. E vocês fizeram acontecer, né? Mesmo com uma pandemia que não deixou vocês irem lá para a Espanha no momento, depois vocês fizeram acontecer. Não desistiram. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado Show de mesmo. bola. E eu deixo agora para vocês aí um minutinho cada um aí. A câmera é de vocês. Fiquem à vontade, a câmera 2, né? Um recadinho aí que vocês querem deixar, a Maga primeiro. A câmera é tua. Então, para você que não caminha ainda e tem vontade de caminhar, vem caminhar com a gente. Nós temos o nosso Instagram, que é o Simples Pegadas. E a gente sempre caminha todo final de semana, ou no sábado ou no domingo. Então, se você não caminha, vem caminhar com a gente. De uma forma bem, bem leve. A gente sempre fala, não, a gente não vai rápido, a gente caminha muito. Mas quando tem uma pessoa nova, a gente vai no ritmo dessa pessoa. Então, assim, se você tem vontade de caminhar, não importa a idade. Já caminhamos com com a nossa filha, que tem 14, como já caminhamos com pessoas de 80 anos, e cada experiência é única. A gente sempre fala, a gente caminha, a gente contempla, a gente faz foto, o caminho, a gente que faz, né? Então, assim, tá todo mundo convidado, quem tiver afim, segue a gente. Dia 8 a gente já tem uma live marcada com uma guia do Vale Europeu, que é um caminho maravilhoso também. Então, se tiverem afim, participem lá, a gente vai estar divulgando. Mas vem caminhar com a gente, vale muito a pena, e a gente também é muito gente boa, e essa é a melhor parte do caminhar, a gente troca muita ideia. Legal. E sempre vale a pena. Eu acho que caminhar é bom para a saúde, é bom para a mente, é bom para o corpo, bom para tudo. Vale Europeu, uma boa dica, tá? Gostei dessa. Eu também já estive lá, não caminhando, mas conheço muito lá também. Sim. A câmera 1 é tua. Eu vou responder 2 coisas para finalizar a minha parte, que as pessoas perguntam muito para nós, né? Por que caminhar? E eu vou dizer que caminhar é a forma mais simples que tem de você praticar uma atividade, né, de forma saudável. E outra coisa que pergunto para nós é por que peregrinar? Porque peregrinar, na verdade, é você viver a vida de forma simples. Só isso. Legal. Viver com menos. Ter essa essência dentro de ti. Então, peregrinar é simplesmente viver com menos, com o que você tem, com as pessoas que estão ali naquele momento. E não é a distância que você faz, e nem o quanto você está fazendo, e nem quanto vocês caminham por dia. Não, peregrinar não é isso. Peregrinar é você viver aquele momento com menos, com o que você tem mesmo. Se for uma garrafinha d'água, se for 2 bananas,
né? Eu queria ter falado antes, e agora que veio o gancho para mim, vou finalizar com isso. Lá no Caminho de Santiago, se a pessoa descascou a banana, antes de descascar, ela quebra no meio, porque metade é para a pessoa que está do lado. Sério? É incrível isso. Então, Caramba. o viver com menos está dentro disso, sabe? Tirou qualquer coisa da mochila, ele vai abrir. Assim, você não pediu, ele já está dividindo contigo. É quase que um minimalismo que divide também. Isso aí. Uau, Isso aí. que show. Ricardo, obrigado, tá? Nós que agradecemos, né, o podcast aqui oficial do HJ, agradece vocês, porque na correria aí também conseguimos encaixar para estarem conosco também aqui, passar esses ensinamentos legais, e a gente aguarda o livro, tá? Aguardamos. Ano que vem. Aí, eu quero estar junto nesse grande lançamento e encaminhadas também, muito em breve. Esperamos você. Então. É isso aí, Maga, Rogério, obrigado pela participação aqui no Papos de hoje. Obrigadão. Valeu. Esse foi mais um Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.